bem-vindo. E aos nossos irmãos que nos acompanham também do outro lado da tela, nós queremos convidar a todos que curtam e compartilhem essa página, para que essa mensagem de amor, esse alimento espiritual, chegue a mais e mais corações e possa preencher, assim como o nosso, né, nessa tarde calorosa, nessa casa de amor. Agora, nesse primeiro momento de conhecimentos, vamos ficar com o nosso irmão, o professor Marcos Aurélio, falando sobre o tema piedade filial. Muito boa tarde a todos, a todas, senhoras, senhores, jovens, convidados que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos aos nossos amigos das redes sociais. Aquele like, não esqueçam, né? Divulgar a doutrina, importante, olá. É uma satisfação muito particular estar aqui novamente nessa casa, a convite da direção. Eu sempre digo que conversar sobre Cristo, falo conversar porque não é bem uma palestra, né? Palestra vocês vão ter daqui a pouco. É mais uma explanação do Evangelho, é um tratamento espiritual que a gente faz estando aqui. Não sou mais estreante, mas ainda sou principiante. Então, perdoem algumas falhas, né? Muito bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E novamente eu tenho o privilégio de começar o capítulo. Não por outra coisa, mas porque no início do capítulo, vocês já devem ter percebido, é a parte que Kardec escreve. Depois vem as instruções dos espíritos. Lógico, tudo são os espíritos, através de Kardec. Mas eu quero dizer que essa primeira parte do capítulo, ela é mais objetiva. Então, para mim, fica mais fácil. A parte das instruções dos espíritos é mais assim filosófica, tem assim um caráter mais simbólico, até poético às vezes. E eu nunca fui bom de interpretação de texto. Então, texto mais objetivo para mim é melhor. Agora, antes de iniciar o nosso tema específico, porque o que eu disse para vocês aqui é o título do capítulo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas, ao longo desse capítulo, está dividido em partes. E o tema específico para nós hoje é piedade filial. Abrindo aqui um parênteses, eu fiquei particularmente satisfeito também, porque essa fala de Jesus, essa máxima de Jesus, Kardec coloca no início, ela aparece em 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que têm um conteúdo mais parecido uns com os outros. O evangelho de João é mais assim, separado. Mas o que eu quero dizer é que essa expressão aparece nos 3 evangelhos. E o que significa? Para os historiadores, de maneira geral, eles usam critérios para se certificar se algo é realmente um fato histórico ou não. Se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente foi dito por aquela pessoa. E um desses critérios é exatamente a múltipla atestação. E o que quer dizer múltipla atestação? É quando aquilo que se pesquisa aparece em vários documentos de várias pessoas diferentes. Então é interessante que essa orientação de Jesus aparece em 3 evangelhos. Fecha parênteses. Esse tema, piedade filial, vamos entrar agora no nosso tema. No item 3, Kardec escreve: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe
é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Então, eu coloquei esse pequeno trecho para a gente poder ir conversando. É assim que eu gosto de fazer, né? Mas vamos dividir essa passagem, esse trecho. Vamos começar pelo significado da palavra honrai. O que quer dizer honrar? E a gente, lá no dicionário, a gente pode ver que quer dizer o seguinte: conferir honra a alguém, dar crédito ou merecimento a alguém, exaltar, levar às alturas, glorificar, tratar com respeito, reverenciar. Vocês notaram o conteúdo dessa palavra, como é extenso, como é forte? Então não foi à toa que ela começa a máxima, honrai. E aí, continuando, honrai quem? Vosso pai e a vossa mãe. Lembrando que quando fala aqui, pai e mãe, honrar o pai e a mãe, não necessariamente tem que ser os pais biológicos. Aquele ou aquela que assume esse papel, essa missão importantíssima, vai valer também para essas pessoas. E esses é que têm mais merecimento dessa honra, porque, em princípio, não teriam tanta obrigação, mas têm. E tendo essa atenção com os filhos, merecem todo esse reconhecimento. O desdobramento dessa passagem, desse trecho, Kardec vai falar que isso aí são os desafios que começam dentro da nossa família. Então, o primeiro passo, o primeiro momento, o primeiro desafio, no sentido da caridade e automaticamente do amor, começa na família. E dentro da família, o caso específico dos pais é o alvo aí dessa honra especial, dessa homenagem especial, dessa reverência especial em relação aos pais. No mesmo parágrafo, Kardec continua: mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Aí nós chegamos no tema. Piedade filial. Kardec associou a palavra honrai a esse conceito de piedade filial. Ele não vai falar exatamente do conceito no livro, né, no Evangelho. Então, o que eu fiz? Fiz uma pesquisa. Vamos ver se esse conceito aparece em outros textos, em outras situações. Então, eu fiz essa pesquisa e achei que é um termo antigo. Mas antes de falar do conceito em si, piedade filial, vamos quebrar novamente aí para poder entender até melhor. Piedade, só a palavra piedade. E eu pesquisei. Piedade, do latim, pietas, atis, cumprimento do dever, virtude, justiça, fidelidade. Notaram alguma coisa estranha? Eu notei. Porque quando se falava para mim ter piedade, eu entendia ter pena. E vocês viram aqui pelo conceito, pela origem da palavra, pela sua epistemologia da palavra, que não tem nada a ver com isso, com pena. Cumprimento do dever é a primeira expressão, é a primeira referência.
Ter pena, na verdade, é um sentimento passivo. Você tem pena e pronto, vai embora. Vocês lembram da passagem do bom samaritano? Lá em Lucas 10, o viajante foi assaltado, foi espancado, quase morto ao chão, estava lá sozinho, quase morrendo. Aí passou um sacerdote, olhou, foi embora. Depois passou um levita, olhou, foi embora. Eu quero crer que esses dois que passaram aí tiveram pena. Eu acho, tiveram pena. Mas como pena é um sentimento passivo, foram embora. Não quiseram ajudar. Mas aí veio o samaritano, inimigo dos judeus, e ajudou a pessoa. Levou para uma cidade, pagou para que ele fosse bem tratado. O samaritano não só teve pena, teve o quê? Piedade. Então, a palavra piedade, ela se aproxima muito mais de outro conceito, que é o da compaixão. Porque compaixão é um sentimento ativo, positivo, é um gesto de amor, acolhimento, compreensão. Algum tempo atrás, um amigo aqui também fazendo uma palestra, ele disse exatamente isso, que o primeiro passo para a caridade era a piedade. Eu acho até que ele usou a palavra compaixão, se eu não estou enganado, mas é o mesmo sentido. No capítulo anterior, capítulo 13, o Espírito Michel, ele afirma o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Olha aí. É a irmã da caridade. A piedade é a irmã da caridade. Isso, ele está falando desse significado dessa palavra. Piedade. Vamos em frente. E piedade filial? O conceito completo. Piedade filial, o que é? Aí, nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri também algo interessante. Que esse conceito vem de muito tempo. Há mais de 500 anos antes da Era Comum, isto é, antes de Cristo. E essa filosofia, você vai encontrar em Confúcio, a filosofia confucionista. E também está lá relacionado à virtude e o respeito aos pais e aos antepassados. E eu vi um documento, eu transcrevi aqui um pequeno trecho. Olha só o título desse documento: Tratado da Piedade Filial. Tratado da Piedade Filial. Confúcio, que viveu 552 a 493 a.C. Ele disse: ao servir seus pais, um filho os reverencia na vida diária, os faz felizes, cuida deles na doença e mostra uma grande tristeza na sua morte. A piedade filial é a raiz de toda virtude e o tronco do qual nasce todo o ensinamento moral. Então, Confúcio coloca a piedade filial no início de tudo, de todas as outras virtudes morais, exatamente porque começa em casa, na família. Essa filosofia, ela faz um paralelo, um relacionamento entre o papel do Estado, né, o governo. Diz que o governo deveria se comportar como uma família.
o Estado, o governo, os governantes sendo os pais e a sociedade os filhos. E que se assim acontecesse, tudo ia correr muito bem. Infelizmente não é assim que acontece, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil ninguém tem pai no Estado. Pode ter padrasto, daqueles bem ruins. Que nem todo padrasto é ruim também não, mas esse é, aqui no Brasil. Não, mas isso aí não interessa. Bom, essa filosofia confucionista, logicamente que ela recebeu grande influência de outras filosofias orientais, porque as filosofias orientais, se você for ler, for analisar, estudar, são repletas de ensinamentos morais belíssimos. Então, o Confúcio já tinha bebido na fonte de Buda e de Lao Tse, que, por sua vez, já tinham referências lá do hinduísmo, de Krishna. É assim que acontece. Os próprios hebreus receberam grande influência de outros povos, lá dos egípcios, quando estiveram por lá, segundo a Bíblia, 400 anos lá no Egito. Depois, no exílio babilônico, foram para a Mesopotâmia, e lá receberam muitas outras influências de outras culturas. Inclusive, há quem diga que os próprios 10 mandamentos foram trazidos de alguma forma de livros antigos do Egito. Bom, mas isso aqui não é o nosso tema principal. Em outra oportunidade, talvez a gente possa falar dessas questões. Eu gosto muito de história bíblica. Não sou especialista, não sou expert. Apenas gosto de ler sobre isso. Vamos continuar então, voltar para o nosso eixo, que é Kardec. Kardec diz: honrar a pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. Ora, essa necessidade aqui, que ele fala, não é a necessidade básica, ou as necessidades básicas. Todas as outras necessidades devem ser assistidas. E Kardec colocou um trecho aqui que eu achei interessante, quando ele diz assim, sobre essas... ele diz assim, as pequenas doçuras do supérfluo, quer dizer, os filhos deveriam assistir aos pais também nesse sentido. Eu achei interessante essa expressão. As pequenas doçuras do supérfluo. Porque supérfluo geralmente é associado a coisa que é dispensável. Não precisa. Mas olha como ele coloca. Doçuras, coisa boa. O bom, o doce, o gostoso. Pode não ser estritamente necessário, mas é bom. Então é aquele caso, por exemplo, do pai e da mãe, que quer ouvir uma música do seu tempo. Música. Estou falando música. Não um barulho, pornografia. Então essa vontade, ela poderia ser atendida pelos filhos. Às vezes não. Quer ouvir a música deles. Isso é só um exemplo. Às vezes é um lanche, uma comida diferente. Ah, mamãe, vai lhe fazer mal. Não pode, o médico disse que não pode. Aí Jesus chega e diz, o mal, como é mesmo? O mal é o que sai da boca. Então, é uma doçura, um supérfluo. Kardec continua. É sobretudo para com os pais sem recurso que se mostra a verdadeira piedade filial. O caso mais que deve mais atenção, os pais mais pobres, sem recurso. E aí
um caso que não pode acontecer de forma alguma. Kardec orienta, olha, ele vai questionar. Tratar os pais como empregados, principalmente os mais velhos, como se eles tivessem que pagar ali pela sua atenção. Ou então, o caso de relegá-los a determinados cômodos da casa. Tem aquela história do quartinho no fundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O filho até se esforça. Acho que eu vou fazer um quartinho para a mamãe e para o papai. Lá no fundo. Para isolá-los. Para tirá-los da convivência da família. Que maldade, né? Mas acontece. E outra questão. Aí vamos para outra situação. O caso dos pais que têm alguma posse, que tem a casa, que é dono da casa, que é dono do terreno, que é dono do sítio, ali, tem alguma posse. Aí o que se deve evitar? O que seria o comportamento reprovável nesse caso? O da cupidez, da cobiça. Eu acho que ninguém vai se identificar com isso aqui que eu vou falar. Ninguém nem conhece esse caso, mas tem, às vezes, por aí, aquela filha, ou filho, mas geralmente é filha, que fica com os pais. Ótimo, está ali perto. Mas aí ela monopoliza o cartão do benefício do pai e da mãe. É só dela, não sai da bolsa dela. Só ela recebe o dinheiro. Só ela cuida. Não, eu cuido do papai. Eu cuido da mamãe. Sou eu que cuido. Mas com qual interesse? Será que não está pensando em algum benefício pecuniário da vida presente ou depois que os velhos desencarnam? Achar que tem direito mais que os outros irmãos? Isso é só um exemplo. Não estou dizendo que isso aí é regra. Eu conheço pessoas que dedicaram-se aos pais a vida praticamente toda até eles desencarnarem. Com muita dignidade, com muito carinho, com muito amor. Isso sim deveria ser a regra, tá? Kardec continua. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos pais, aos seus que o sustentaram em sua fraqueza, que com vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações, para assegurar seu bem-estar. Eu até sublinhei aqui, duras privações, porque essas privações começam aonde? Na barriga da mãe, no ventre. As gestantes sabem do que eu estou falando, que já passaram por essa experiência, de sentir uma dor, gases, enjoo, mal-estar, desconforto, o barrigão vai crescendo, azia. Muito, né? E aí, quando o moleque finalmente sai, aí o trabalho aumenta. E agora é cuidar da criança. Porque era bom se o ser humano fosse igual a outros animais, que nasce e corre. Mas não, nós temos que passar por essa fase aí de ser amparado pelos pais, principalmente pela mãe, mas o pai também. Para dar banho, para dar alimentação, dar o leite, dar o peito, fere o peito, limpar o cocô, né? Durante muito tempo. Aí cresce, vai para a escola.
mais trabalho, não quer estudar, fica de recuperação, vem a reclamação da diretoria da escola, menino dá trabalho. Não estou dizendo que todo filho faz desse jeito, estou apenas exemplificando esse caso. Cresce mais um pouquinho, adolescência. Junto com a adolescência vem a aborrecência. Vem a cobrança, as neuras do adolescente, ingratidão, incompreensão. Essa fase é muito difícil para os pais lidarem com os filhos, mas é aí, tanto na fase de criança como na adolescência, que o papel dos pais se mostra mais caro em relação à moral. Aí fica adulto, casa, opa, graças a Deus, vai embora, vai para a tua casa. Mas aí o infeliz faz alguma coisa lá, separa e volta. Volta. Mas será possível que eu pensei que você... Não. E o que o pai tem que fazer? O pai e a mãe, o que tem que fazer? O que é? Lembrando a palavra do Cristo. É porque aqui eu não lembro das passagens, eu não sou esse tipo de líder. Aliás, eu não sou líder. Esses religiosos que falam da passagem dizem a referência completa. Eu mal me lembro, mas eu sei que foi Jesus que disse. O que ele diz? Acolhei. Bendito os filhos que retornam à casa dos pais. É mais ou menos assim, eu não sei. É mais ou menos isso. Aí os pais estão lá novamente. O problema voltou. Bom, isso aqui é para você ter uma ideia do que ele fala aqui com duras privações. Começa lá no ventre e vai até a vida adulta. E aqui Kardec está se referindo, está alertando para a questão da ingratidão. E Kardec também lembra outra coisa. Olha, isso não vai passar impune. Ele vai lembrar das condições de vida futura para esse ingrato, para esse que vai tratar mal seus pais. Bom, agora vamos para outro caso. O dos pais que menosprezam seus deveres. Não existe esse caso? Existe. Bom, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Às vezes existem pais que realmente pisaram na bola. Passaram aí algum momento de conflito com seus filhos. Mas o que é que Kardec orienta aqui? O que é que se deve fazer? Kardec diz assim: se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, isso vale para qualquer situação, para qualquer um, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Olha isso, entenderam? Ora, se a lei da caridade é para qualquer um fora de casa, qualquer amigo, você tem que perdoar até o inimigo, como colocou Jesus também, não sei aonde, mas ele falou. Então, imagina os pais. Se você deve ser indulgente com outra pessoa fora da família, imagine com seus pais. Então, essa é a ideia que está sendo colocada aqui. E diz mais Kardec: se isso não for observado, isso representa, ele classifica como crime. Ele usa essa palavra lá no Evangelho. Por quê? Quando é fora de casa, ele fala é uma falta. Uma falta que você deve também reparar. Mas quando é com os pais, aí vira crime. Está lá escrito essa palavra. Continua Kardec. Agora, ele vai se referir a uma outra referência.
Primeiro ele falou aqui, até aqui, falando dos evangelhos, que está nos evangelhos. Mas essa máxima, esse mandamento está lá na lei mosaica, lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos, entre aqueles de natureza moral, está exatamente isto: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Kardec esclarece que a pergunta é o seguinte: por que que Deus falou de terra e não de céu? Kardec levanta essa reflexão. Porque ele prometeu uma terra. Mas Kardec vai explicar, e eu já falei também um pouco sobre isso aqui da outra vez. A questão está nas tradições dos hebreus daquele tempo, do que eles aspiravam, do que eles queriam imediatamente, até na sua ignorância em relação a essas coisas do futuro, de vida futura. Eles não tinham muita noção, não compreendiam muito bem essa questão do conceito de vida futura. Eles tinham essas ideias, sim, até hoje. No judaísmo, existem segmentos que acreditam na reencarnação, estudam isso. Mas lá naquele tempo, na Idade Antiga, isso não era exclusividade dos hebreus, os outros povos também queriam era terra, uma terra para chamar de sua, uma terra para dominar, conquistar, um território fixo. E foi isso que Deus prometeu para eles. Não adiantava prometer outra coisa. Agora, para conquistar isto, honrai teu pai e tua mãe. É um passo. É uma premissa. E aí você vai ter sua terra prometida. Mas quando vem Jesus, com o advento de Jesus, ele muda as coisas. É outra ideia. Quando Jesus vai dar as instruções para uma vida futura, ele não vai colocar uma terra que possa ser conquistada ali materialmente. Jesus vai dizer: meu mundo, meu reino não é deste mundo. Não é isso? Então, o que você deve conquistar com sua caridade, com seu amor, particularmente com amor aos pais, é essa vida futura, que está na pátria celestial, não está numa terra, né? Então aí o discurso muda. Por isso que o nome é Novo Testamento, a nova aliança, o novo acordo. E é o que nos deve preocupar, né? A palavra de Jesus. A gente usa o Antigo Testamento como uma referência, eu gosto também de ler um pouco o Antigo Testamento, tem muitas histórias. Como eu disse aqui, sofreu muitas influências das lendas, das parábolas orientais, das tradições orientais, até por isso que lá tem coisas tipo dilúvio e tal, lendas, né? Mas que é uma referência de estudo. Mas a nossa preocupação, nosso foco, sempre será, definitivamente, o Novo Testamento. De forma geral, já partindo aqui para os nossos finais, de forma geral, existem algumas ações que se deve evitar. Eu não digo nem evitar, que são condenáveis. Podemos elencar com base no que foi discutido até o momento. Primeiro, mas não pior do que as outras, a ingratidão. Lembram da ingratidão? Ser ingrato. Má vontade. Às vezes, vai se fazer uma coisa para os pais, deve-se fazer, mas vai fazer com má vontade. Dizem as cozinheiras que até comida, quando faz com má vontade, desanda.
não sai legal, não sai gostosa. Aí vai fazer a comida para o pai e para a mãe com má vontade, não dá certo. Incompreensão, outra coisa. Falta de empatia, né? Não se coloca no lugar do outro. Não compreende. Aquela história lá que eu falei, às vezes o pai e a mãe, que é só um supérfluo, né? Ah, isso é besteira. Desatenção. Às vezes acontecem acidentes ou incidentes dentro de casa por desatenção dos filhos em relação aos pais, que às vezes estão com problema de locomoção, já bastante idosos. Pode acontecer. Então tem que ter atenção. E por último, a cupidez, que eu falei aqui, a cobiça. É ajudar pensando no retorno financeiro, em algo que possa ter um benefício, herdar alguma coisa, coisa do tipo. E aqui, mais uma vez, vale lembrar, como Kardec está sempre lembrando ao longo de todo o texto, a lei do retorno não vai passar impune. Então, quando se fala de honrar pai, mãe, tratar bem, proteger, amparar, amá-los, essa é a senha para que nós tenhamos o perdão de Deus. O caminho é esse. Queremos ser perdoados pelas nossas falhas e faltas, que são muitas, às vezes até mais do que as falhas e as faltas dos nossos pais. Só tem um caminho. Perdoa, que é melhor. Trata bem, que é melhor. Protege, que é melhor. Meus amados, chegamos aqui ao fim da nossa explanação. Sabemos que não é só uma palestra que vai resolver vai modificar a nossa forma de pensar, por isso que tem várias palestras e por isso que é interessante a gente assistir sempre. Não estou dizendo que a minha é especial, não. Assistir todas as palestras, né? Você pode até estar se questionando aí, será que ele foi bom com os pais? Bom, nunca, eu me acho assim ruim não, tá? Teve minhas falhas também. Meus pais já desencarnaram há muito tempo. Percebem até pela minha idade, né? Se tivessem vivos, epa, aí acabou que é bom. Mas, e depois da desencarnação? O que acontece? Cessa totalmente o nosso compromisso com os pais? O que vocês acham? Desencarnaram, cessou a nossa obrigação? Não. Por quê? Porque tem uma coisa chamada de orações, que eles também estão esperando por nós, né? Já passei do meu tempo. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz a todos e até a próxima.